Olá, meus amigos. Quem fala é o arquiteto e escritor Jean Tozeto, hoje para ter uma conversa livre com vocês sobre o universo físico, o universo real e as realidades paralelas, o mundo virtual, o metaverso, a internet e tudo que funciona como uma fuga para a realidade e a influência disso no centro de vontade das pessoas. Como eu sou arquiteto, eu vou começar a história de hoje mostrando uma maquete, uma imagem de uma maquete de uma casa. Esse aqui foi um projeto que eu fiz já tem um bom tempo, fiz isso há mais de 10 anos. Eu imprimi essa imagem e vocês podem ver que existe uma moldura contornando essa imagem. Essa moldura, ela encerra um micro-universo dentro dele mesmo, de certo modo. E esse micro-universo, que é o projeto que eu desenvolvi, é uma proposta de uma ideia que pode se tornar realidade no futuro, caso um projeto como esse seja construído. Então, o que é uma ideia pode se tornar algo concreto um dia. A função do arquiteto é conceber ideias, organizar elas em projetos, em planejamento, para a construção de uma realidade. E existe um limite para isso, nesse caso dessa imagem, a própria moldura é um limite, mas se eu tivesse feito um vídeo com um passeio no projeto dessa casa, o próprio vídeo seria o limite desse micro-universo. Existem pessoas que compram esses projetos, compram as ideias do ponto de vista monetário e do ponto de vista ideológico, para transformar em realidade. Então elas financiam a construção dos projetos. Mas estamos vivendo tempos onde as pessoas estão fazendo o caminho contrário. Elas não querem mais saber do universo real, das construções, elas querem viver numa realidade virtual cada vez mais. E como eu sou escritor, quero mostrar um livro que não fui eu que escrevi, um clássico que todo mundo deveria ler. Dom Quixote de La Mancha. Essa caixa aqui tem 2 volumes da obra de Miguel de Cervantes. Dentro dessa caixa você tem várias páginas que contam a história de Dom Quixote e seu amigo Sancho Panza. E o Dom Quixote era uma pessoa rica do interior da Espanha que passava o dia lendo livros sobre cavalaria. E ele acreditou tanto naquelas histórias contadas, naquelas fantasias, que ele misturou ilusão com realidade. Ele passou a acreditar que ele mesmo era um cavaleiro andante e ele até convenceu o vizinho a acompanhar ele em suas desventuras. Então, essa caixa aqui, ela é um micro-universo dentro dela mesma, que foi concebida pelo autor, Miguel de Cervantes. Assim como eu fiz um projeto anteriormente, aquele projeto tem um autor, que é um arquiteto, esse livro também tem um autor. E aqui a gente pode fazer uma pergunta: quem é o autor do universo real? O universo real onde nós vivemos tem dono? As pessoas acreditam que sim e dão o nome de Deus para esse ente que seria o criador e o dono do universo. Voltando um pouquinho para Dom Quixote, ele lia tanto livro de cavalaria que ele misturou realidade com fantasia e ele perdeu o seu próprio senso de realidade. Então, quando a pessoa mergulha num universo paralelo, ela corre esse risco. E o livro de Cervantes aborda isso claramente. E como eu falei de Deus como Criador do universo, há quem não acredite em Deus, há quem não acredite que o universo foi criado por uma entidade superior, mas nós temos que perguntar sempre, no universo que nós vivemos, quem é o dono dele, quem é que está por trás disso. Num projeto de arquitetura, nós sabemos que é um arquiteto. Num livro, nós sabemos que é o escritor. E no metaverso? Quem é o dono do metaverso que tanta gente está falando sobre metaverso atualmente? Existe alguém que está por trás do metaverso? Existe uma empresa que é dona do metaverso? Faça essa pergunta. Questione isso. O metaverso, ele não tem dono? Ninguém é dono do metaverso ou ele tem dono e pode ser controlado?
E se você topar ter uma experiência contínua no metaverso, você está se sujeitando a ser controlado por outra entidade que não seja você mesmo. Entrando na história da religião, as grandes religiões, será que elas têm uma empresa por trás delas? Será que elas têm pessoas físicas que são donas da religião? Se você tem uma religião, você tem que perguntar isso. A religião que você pratica, ela tem um dono? Esse dono é uma pessoa física? Tem endereço físico? Essa religião que você pratica, ela é organizada pura e simplesmente por uma empresa? Ou a sua religiosidade é metafísica? A sua ligação com o divino é metafísica e ninguém precisa se interpor na sua relação com Deus. As verdadeiras religiões permitem isso, que as pessoas façam uma ligação direta com o divino, com o metafísico. Se algo é coordenado diretamente por um grande líder que seja uma pessoa física, muito provavelmente não se trata de uma religião, mas de uma seita. E isso beira o fanatismo. Nós temos que prestar atenção nisso, porque as pessoas que mergulham numa religião, de certo modo, elas também promovem uma fuga da realidade. São pessoas que sofrem e no momento em que elas estão praticando algum culto, elas têm um alívio momentâneo. Isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim se isso tirar o centro de vontade das pessoas, se isso tirar o livre arbítrio delas. Existem pessoas que, para fugir do sofrimento, para fugir da realidade, elas se embriagam, elas bebem. E isso é considerado um vício para quem não consegue se libertar desse hábito de beber dia após dia. É uma fuga de realidade que tira o centro de vontade das pessoas. Isso é muito perigoso e várias famílias enfrentam esse problema. E se chegamos ao tema dos vícios, muitas drogas que hoje são consideradas ilícitas, nos anos 60 elas não eram drogas ilícitas, elas eram substâncias que as pessoas experimentavam livremente, pois elas não tinham conhecimento a respeito dos danos do uso contínuo. Então, no começo, quem não experimentava essas substâncias num grupo de jovens era considerado um careta, um conservador, era afastado daquela turma. E muitos mergulharam nessas substâncias, acabaram se perdendo fisicamente, emocionalmente, outros embarcaram em viagens e nunca mais voltaram, alguns souberam se controlar e voltar à realidade propriamente dita. O que eu estou querendo dizer em suma? Tudo que promove a fuga da realidade, seja momentânea, seja contínua, altera o nosso centro de vontade, altera o nosso centro de decisão, altera a nossa própria alma em casos extremos. Quem se habitua a fugir da realidade sem voltar para ela continuamente, acaba perdendo as próprias decisões, porque acaba terceirizando as decisões para terceiros, ou o pior, acaba sendo escravo de terceiros. Existem pessoas que são escravas da bebida e elas acabam perdendo o trabalho, acabam perdendo a família, acabam perdendo a própria casa. Existem pessoas que são escravos das substâncias ilícitas e acabam perdendo tudo e vão para a rua. Existem pessoas que seguem de forma fanática uma seita religiosa e elas não conseguem pensar por si mesmas. Elas pensam pela cabeça de um guru que manipula dezenas e milhares de pessoas. Existem pessoas que seguem líderes políticos e perdem o seu senso de decisão porque esses líderes políticos criam na sua ideologia uma realidade que não existe, baseada, por exemplo, em fake news. E chegamos à revolução tecnológica da internet. Você pode perguntar, quem é o dono da internet? Existe uma pessoa por trás da internet, uma grande empresa que coordena, manda na internet? Aparentemente, a internet é uma rede virtual que não tem um dono centralizado.
E essa é a beleza do conceito da internet, não ser centralizada numa empresa. Acontece que grandes grupos de tecnologia tentam a todo momento se apossar da internet, criando uma segunda internet, uma internet que começa paralela e vai dominando todo o ecossistema virtual. Então nós podemos dizer que as grandes redes sociais, a todo tempo, elas tentam conter as pessoas dentro delas mesmas, nas próprias redes sociais. É muito difícil uma rede social ela promover de fato algum link para você sair da própria rede social e navegar livremente pela internet. A internet no seu começo ela tinha muitos sites que eram bastante diversificados, cada site tinha uma composição diferente, não existia um padrão como de comunicação visual que ordenava todos os sites, como acontecem nas redes sociais, onde os perfis das pessoas, embora as fotografias sejam diferentes, a estrutura em torno desses perfis é a mesma para milhões e milhões de pessoas. Quando uma empresa domina a internet mundial a ponto de a maior audiência da internet ser centrada nas redes sociais dessa empresa, eu vejo que estamos correndo um risco da gente ser manipulado por poucas pessoas que coordenam essas redes sociais. E quando essa rede social famosa propõe algo chamado metaverso, eu fico com os dois pés atrás. O metaverso proposto por essa empresa, que vamos dar o nome Facebook, que está mudando o nome para Meta, esse metaverso tem dono, tem um coordenador, um controlador chamado Mark Zuckerberg. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa má, não cabe a mim dizer isso, mas cabe a mim dizer que se você aceitar ter uma vida paralela no metaverso, você está aceitando ser controlado, vigiado o tempo todo por alguém que você não conhece, por alguém que você não sabe qual é o objetivo final dessa pessoa ou dessa entidade ou dessa empresa. O mundo real que a gente conhece é um lugar onde o sofrimento existe, onde as pessoas engordam, onde as pessoas envelhecem, onde as pessoas ficam doentes, onde as pessoas brigam com outras para não ter retorno. E no metaverso você pode escolher ser alguém que você não é de verdade, você pode ser um Don Quixote, e se você decidir que você quer ser um cavaleiro andante no metaverso, você pode. E as pessoas aceitam isso porque ninguém vai estar lá para te avisar que você está cometendo um ato de loucura, como no livro de Don Quixote, você tinha o padre da região, chamado de cura, você tinha pessoas que cercavam Don Quixote, que entendiam que ele estava vivendo uma espécie de surto e contornavam a situação, mediando ilusão com realidade, no caso dele. No metaverso, todo mundo topa ser uma fantasia, e ninguém vai estar lá para te avisar que você precisa voltar para a realidade de fato. O que também eu considero muito perigoso para embarcar sem questionamento, sem reflexão, são nesses jogos que mesclam atividades de games com criação de criptomoeda. Você avança de fases e você cria NFTs, e esses NFTs podem ser comercializados, ora com dinheiro do próprio jogo, ora com criptomoeda, ora com fabricação de algo que pode ser convertido por dinheiro real. Então muitas pessoas entram de cabeça nesses jogos na ilusão ou na vontade de gerar riqueza que seja convertida para o mundo real. Acontece que muitas pessoas acabam gastando o dinheiro real para ingressar na virtualidade e acabam fornecendo esse recurso para os criadores desses jogos. Isso tem que ser visto com muita atenção por pais que têm crianças pequenas entrando nesses jogos. Podem ser jogos aparentemente infantis e inofensivos, mas esses jogos também criam uma realidade simulada, uma realidade virtual paralela, no qual tem crianças que têm que entregar pizzas, por exemplo, para juntar um dinheiro do jogo para comprar mansões. Só que na vida real você não consegue comprar uma mansão
vendendo, entregando pizzas. Quero deixar claro que eu não sou contra a criação de jogos, não sou contra a realidade virtual, não sou contra criptomoedas, não sou contra o metaverso. Eu sou a favor da gente refletir sobre isso. Da mesma forma que a gente não pode passar a vida inteira somente lendo livros de cavalaria, como Don Quixote fez, a gente também não pode passar a vida bebendo, não podemos passar a vida fugindo da realidade através de substâncias ilícitas. Não podemos passar a vida obedecendo, falando amém para manipuladores da fé. Nós temos que ter uma fé genuína e uma relação direta com algo transcendental. Tudo isso é o que eu proponho nessa conversa que nós tivemos e eu agradeço que você tenha me acompanhado até o final. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, se você quer contrapor o que eu disse, os comentários do vídeo estão abertos para você e espero que eu tenha contribuído um pouco com o seu dia com este vídeo. Um grande abraço e até a próxima!